Hi everybody, how are you? Aqui é o professor Jaime, professor de vocês de língua inglesa, com mais uma videoaula para o 8º ano. O conteúdo dessa vez é o Simple Past and Past Continuous. Você está preparado? Let's go! Bem, o Simple Past é o conhecido nosso chamado passado simples, às vezes chamado de pretérito, é a forma básica do pretérito no inglês moderno. É usado principalmente para descrever eventos no passado, embora também tenha alguns outros usos que nós veremos no decorrer da nossa caminhada no estudo da língua inglesa. Os verbos regulares em inglês formam o passado simples em ed, ou seja, id no final, né? No entanto, existem algumas centenas de verbos irregulares com formas diferentes. Nós focamos isso já no nosso estudo, como a conjugação dos tempos verbais em língua inglesa, elas ocorrem dentro de um padrão específico para os verbos com regras definidas e nos verbos regulares, porém os verbos irregulares eles vão divergir por possuírem formas próprias. Né? Então a gente precisa estar atento a isso, porque a maioria deles só recebem ed no final, ok? Let's go! O past continuous é um tempo verbal empregado em inglês para expressar a ideia de que algo estava em andamento, isto é, em progressão no passado, algo estava ocorrendo no passado. O past continuous ele é usado para descrever uma ação que ocorreu, que foi progressiva num tempo passado. Também é muito comum o uso do past continuous para falar que uma ação foi interrompida por outra. Como é que isso acontece? Algo vinha acontecendo no passado, parou e outra ação passou a ocorrer, mas onde? No passado, past continuous. Há ainda uma possibilidade de usar o past continuo, que é para ações passadas que foram temporárias. Essas ações passadas temporárias são aquelas ações que ocorreram no passado por um tempo, foram finalizadas, depois voltaram a ocorrer novamente por um tempo e foram finalizadas e assim sucessivamente, né? Como um período chuvoso. Então, no inverno do ano passado, choveu várias vezes. Então, ou seja, a chuva começava, parava, depois chovia novamente, parava. Então, ações passadas temporárias. O past continuous é usado para se referir também a esse tipo de ações. Let's go! I was doing, past continuous, and I did, past simple. Então, vamos observar aqui essas 4 imagens que estão em uma sequência para que a gente possa compreender o uso desses 2 tempos verbais. Na primeira, são 4 figuras. Na primeira figura, Jack was reading a book. Jack estava lendo um livro, a gente pode ver aqui na primeira figura. Na segunda figura, né, the phone rang, ou seja, o telefone começou a tocar. Ok? He stopped reading, ou seja, ele parou de ler. E na quarta, he answered the phone, ou seja, por aqui nós estamos vendo que Jack está atendendo o telefone. Então veja que na primeira ação, descrita pelo past continuous, ele estava lendo um livro. O telefone toca. The phone rang. He stopped ringing. Ou seja, reading. Ou seja, nós aqui na primeira imagem estamos com uma ação no past continuous, was reading. Já na terceira imagem nós estamos com uma ação no simple, ou seja, no simple past. He stopped. Ok? A última ação, he answered the phone. Ele atendeu o telefone. Então, observe a forma como o passado simples está ocorrendo. O past continuous está ocorrendo e o passado simples está ocorrendo. Veja o que é que a regrinha que nós vimos nos disse. Que no passado acrescenta-se ed no final nos verbos
regulares e alguns irregulares. E aqui o past continuous, o to be no passado com o verbo principal com ing no final, ok? Então, só para a gente dar uma olhada, what happened? The phone rang, simple past, ok? The phone rang, simple past. O porquê rang? Rang é o passado de ring, ok? Então, ó, o passado ele não está com ed no final. Não está com ed no final. O telefone tocou. O que foi que aconteceu? O telefone tocou. Então, é um verbo ring, é um verbo irregular, que o passado dele é assim. What was Jack doing when the phone rang? Então, ó, o que Jack estava fazendo quando o telefone toca, né? Quando o telefone tocou, ó, past continuous. Então, ó, what was Jack doing, né? O que ele estava fazendo, past continuous, ok? He was reading a book. Ele estava lendo um livro. Então, vamos aqui só acabar essa parte aqui relacionada ao passado simples para nós prosseguirmos. What did he do when the phone rang? O que ele estava, o que ele fez na realidade, né? Quando o telefone tocou, o que ele fez, did é ele fez, passado de do é did. What did he do when the phone rang? O que ele fez quando o telefone tocou? He stopped reading and answered the phone. Ele, parou de ler e atendeu o telefone. Então, preste bem atenção a isso. As formas como o verbo principal, main verb, se comporta dentro das orações, dentro das frases, dentro das sentenças. Let's go. Aqui a timeline. Então, he began reading, the phone rang, he stopped reading, he answered the phone. Então, observe que entre o início da leitura de Jack e o momento que ele atendeu o telefone, nesse espaço de tempo, o que Jack estava fazendo? He was reading. Então, o past continuous ele vai ser usado justamente para descrever esse tempo entre o início da leitura e o momento que ele para de ler. Ok? O telefone tocou, mas ele continuava lendo. Ok? O telefone toca, antes dele parar de ler, ele continuava lendo. That's right? Ok? Bom, o Simple Past nós já vimos. Aqui esse quadro só mostra para nós o que nós acabamos de ver, só endossa o que nós acabamos de ver. Veja que o Past Simple, complete action, ou seja, a ação é completa. O Past Continuous, unfinished action, ok? A ação, ela não foi finalizada, ok? Ela não foi finalizada. Então, observe que, só pegando esse exemplo aqui, what are you doing at the 10:13? We were playing tennis. Ou seja, quando eu pergunto o que você estava fazendo às 10 horas iniciou-se o jogo de tênis. Mas a pessoa não determina quem responde a pergunta quando foi que acabou. Então, unfinished action, ou seja, uma ação que não foi finalizada dentro do discurso. A resposta que é dada para a pergunta é a resposta com relação à própria pergunta. What were you doing at the 10:13? Ou seja, we were playing tennis. Ou seja, nós estávamos jogando tênis. Ok? Então, complete action, passado simples. Unfinished action, past continuous. Let's write, let's go. Exercícios no módulo, você vai fazer o check it out de 1 a 3 na página 22 e vai fazer o your turn 1 e 2 na página 23. Ok? O que mais posso dizer para você agora?
See you next class. Goodbye.